Bom, pessoal, nós estamos estudando o livro de Provérbios, capítulo de número 10, verso 28 a 32, eu quero ler para você. Verso 28 diz assim: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para aqueles que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca dos justos produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Bom, você percebe que desde que a gente entrou no capítulo 10, que são provérbios de Salomão mesmo, a gente tem visto ditos, né? Ou o que nós chamamos aqui comumente de adágios populares. Na verdade são provérbios, são frases curtas que têm um cunho moral, um fundamento, né? Que nos inspiram para uma vida prática de amor, de servidão a Deus e tudo aquilo que nos impulsiona a uma vida de sucesso, a uma vida realmente acima das expectativas humanas, né? Uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. E isso tudo está disponível para nós, basta que nós de fato mergulhemos nisso, meditamos nessas palavras e possamos praticá-las, né? Tornar prática toda esse conteúdo que a gente tem recebido aqui, e por meio desse conteúdo a gente realmente crescer continuamente em graça e sabedoria diante de Deus e diante da humanidade. Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram um ditado popular que diz assim: o homem é senhor do que pensa e escravo daquilo que ele diz. Eu vou repetir porque esse é um ditado popular que requer meditação sobre ele. Veja, o homem é senhor do que pensa e escravo daquilo que ele diz. O homem é senhor do que pensa e escravo daquilo que diz. Alguém poderia me dar aí algum tipo de comentário sobre esse ditado popular, esse adágio popular, que eu acho bem pertinente para esse tempo também? O homem é senhor do que pensa e escravo daquilo que ele diz. Você já ouviu esse ditado? O que você entende com ele? Fala aí comigo. Eu quero a sua interação agora. Conversa comigo um pouquinho e me diga o que você entende, né, dessa afirmativa. O homem é senhor do que ele pensa e escravo daquilo que ele diz. Esse é um ditado popular. Então, eu queria ouvir a tua opinião. Já ouviu esse ditado antes? O que você acha que ele significa, né? Qual é o sentido prático aplicável à nossa vida nesse adágio popular, nesse ditado popular? Ele tem muita coisa a ver com aquilo que nós vamos ver hoje, né? Então, dá uma analisada, medita um pouquinho sobre isso e me dá uma resposta prática aí. O que você acredita que tenha realmente de fundamento, né, para a vida nesse adágio popular? O homem é senhor do que pensa e escravo daquilo que ele diz. Ninguém se arrisca a falar? Vamos lá. Vou esperar um pouquinho só. Se você não se arriscar, nós vamos dar continuidade aqui. Enquanto isso eu vou bebendo água. As nossas ações são movidas pelos nossos pensamentos. É basicamente isso. Veja, o que acontece é o seguinte: essa frase ela indica, né, que todo mundo é livre para pensar o que quiser. Você pode pensar o que você bem entender, né? Não tem limitação. Você é senhor dos seus pensamentos, é você que pensa. Agora lembrando que os seus pensamentos invariavelmente vão virar palavras, e as palavras elas viram ações invariavelmente. Então veja, essa frase indica que todos nós podemos pensar o que bem entender. Somos senhor dos nossos pensamentos, mas que é preciso arcar com as consequências do que é dito, produzidos por tais pensamentos. Palavras produzem destinos. Pega isso. Palavras produzem destinos. Veja, esse aqui é fundamental você pensar, porque nós temos falado aí já durante algum tempo sobre
como você ser senhor dos seus pensamentos, como você gerenciar seus pensamentos. Porque aquilo que você pensa vai virar crença. E a boca fala do que está cheio o coração. Eu criei, por isso eu falei. Veja, os pensamentos invariavelmente vão virar crenças na tua vida. E essas crenças vão sair da sua boca com o poder de construir o teu futuro. Palavras produzem destinos. Você vai ficar enredado com aquilo que sai da sua boca. Você vai ficar preso com aquilo que sai da sua boca. A gente precisa ter consciência disso. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você permite sair dos seus lábios com tanta convicção, porque ela constrói o mundo, essas palavras constroem o mundo à sua volta. Então veja, essa frase indica que todos nós somos livres para pensar o que nós bem entendermos, mas que é preciso arcar com as consequências do que é dito, porque palavras produzem destinos, né? Palavras produzem destinos. Há uma clara diferença entre aqueles que fizeram de Jesus o Senhor da sua vida e aqueles que vivem para satisfazer as suas próprias vontades. Então veja, quando você decide que Jesus é Senhor da sua vida, existe uma grande diferença agora entre você e aqueles que vivem para satisfazer apenas a sua própria vontade. Bom, quando eu vivo para satisfazer as minhas vontades, eu vivo para satisfazer a vontade da carne e do pensamento. Veja, isso significa que eu permito a minha mente ser permeada por aquilo que não deveria ser de fato. Ou seja, são apenas pensamentos que vão produzir satisfação pessoal para satisfazer a própria vontade da carne. E eu não estou falando apenas sobre pensamentos que são voltados, por exemplo, para pensamentos imorais. Eu estou falando de você viver pensando como só agradar a si mesmo. Existem pessoas que vivem o tempo todo pensando em como agradar a si mesmos, né? A como satisfazer as suas vontades. E talvez lhe pareça até inofensivo tais pensamentos. Mas se você foge de viver a vontade de Deus, então, obviamente, independente se esse pensamento pode ser de cunho moral pervertido ou não, ele é nocivo à sua própria saúde ou seu próprio futuro. Entendeu? Então veja, viver uma vida só pensando em como se dar bem, viver uma vida fazendo planos de como ficar rico, viver uma vida o tempo todo só pensando em si mesmo, girando em torno do próprio umbigo, vivendo de uma forma egocêntrica, pensando em apenas satisfazer os próprios desejos, as próprias vontades. E isso é fácil, basta você olhar. Você vive a vida para satisfazer as suas próprias vontades ou para ajudar a humanidade? Basta você colocar isso na balança. A sua vida consiste em você querer satisfazer as vontades de si mesmo, daqueles que estão apenas ali à tua volta. Não, eu quero trabalhar para ter uma boa vida, para dar uma boa vida à minha família. E não estou nem aí para o resto, não estou nem aí para a humanidade. Bom, pense um pouco sobre isso. É isso que eu estou falando. Viver para satisfazer apenas as próprias vontades pode te colocar num caminho perigoso. Essa é que é a grande diferença entre quem faz de Jesus Senhor da sua vida e quem vive de fato para satisfazer as próprias vontades. Agora veja, perceba que eu não disse que há diferença entre o evangélico e o católico. Eu não disse que há diferença entre o evangélico e qualquer outra religião. Eu disse que há diferença entre quem decidiu fazer a vontade de Deus e quem decide viver só para satisfazer as próprias vontades. Veja, isso está de fato ligado a decisões diárias, a ser senhor dos seus pensamentos. O que você permite encher a sua mente. Veja, pastor, mas o senhor não acha que todo mundo que é evangélico é porque fez Jesus Senhor da sua vida? Jesus disse, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu falo. Vocês me chamam de Senhor da boca para fora. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Pastor, mas aí, se eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu entendi que Ele é Senhor, eu recebi o sacrifício dele como para mim, eu fui salvo em determinado momento, mas eu vivo realmente para satisfazer as minhas vontades. O senhor está dizendo que eu não sou salvo? Não, você é até salvo sim. Você de fato é até salvo porque você crê nisso, mas você não está vivendo aquilo que Deus gostaria que você vivesse. E aí você perde toda a herança do reino. Você deixa de desfrutar toda a herança do reino quando você vive para satisfazer apenas as próprias vontades.
você invariavelmente vai trazer para você apenas o desejo de querer satisfazer aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Ainda que seja seletivo nas escolhas, deixando de lado, né, os problemas morais, mas ainda assim você não está vivendo segundo o seu propósito. Aqueles que vivem segundo a carne, aqueles que vivem segundo os pensamentos da carne, aqueles que vivem para satisfazer a sua própria vontade, a natureza terrena, eles não herdarão o reino de Deus. Eles são egoístas, eles são egocêntricos. E isso os impede de desfrutar a plenitude daquilo que Deus já disponibilizou para todos nós. Para que nós vivamos plenitude, precisamos estar centrados nos nossos pensamentos em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus ou tornar Jesus Senhor das nossas vidas significa basicamente obedecer plenamente a sua palavra. Jesus disse isso: aquele que me ama é o que obedece de fato os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que pratica a minha palavra. Veja, não adianta você ir para a igreja no domingo, ficar pulando, chorando, gritando, caindo no chão e rolando, dizendo: Pai, eu te amo. Porque as palavras apenas dizendo te amo sem fazer a vontade de Deus são hipócritas. São palavras que não têm poder algum. Na verdade, você está sendo de fato mentiroso. Se você fala que ama a Deus, mas não ama seu irmão, se você fala que ama a Deus, mas vive apenas para satisfazer as próprias vontades, isso é uma mentira. Então nós somos salvos para um propósito. Veja, nós somos salvos para levar a salvação, nós somos sarados para levar a cura, nós somos feitos prósperos para fazê-los prosperar. Nós recebemos tudo para dar tudo. Aquilo que recebemos de graça, precisamos ser também um dispenseiro da mesma graça que nos alcançou. Nós vivemos nesse mundo não para nós mesmos, até porque a vida que nós tínhamos, que era nossa, nós desperdiçamos. A vida que vivemos hoje, vivemos na fé, no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós, nos comprando e nos resgatando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do amor de Deus. Então, a vida que nós temos hoje na terra não é nossa. A vida que nós temos hoje deve ser vivida para Cristo, ainda que Ele não nos obrigue, mas o nosso entendimento a esse respeito deveria nos impulsionar a isso. Eu estou aqui, eu estava com minha vida perdida, eu estava no inferno, mas Jesus me resgatou. Se me resgatou, eu preciso me dedicar continuamente, não apenas ou não para satisfazer as minhas vontades, mas para satisfazer o reino de Deus. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, Deus cuida de nós. Agora veja, porque parece que quando eu falo isso, eu estou falando de você abrir mão de uma vida boa. Não parece? Não parece que assim, quando eu digo, olha, você não pode viver para satisfazer as suas vontades, você tem que viver para fazer a vontade de Deus. Quando eu falo isso, não dá a impressão de que eu estou abrindo mão de algo bom para fazer algo mais ou menos? Não dá essa impressão? Fala sério comigo. Quando eu digo para você que você não pode viver para satisfazer as suas vontades, e sim a vontade daquele que te enviou, eu te pergunto, não dá uma impressão de que você vai abrir mão das coisas boas para ficar com algo mais ou menos? Fala para mim a verdade. Você não teve essa impressão? Aleluia. Quero ouvir a sua opinião a esse respeito. Dá ou não dá essa impressão? Eu quero ouvir a tua opinião. Otávio Amarante disse, sim, é verdade. Verdade, disse a Janaíne Queiroz. Como se estivéssemos presos. Verdade, sim, disse a Nath Cardoso. Agora veja, quem poderia dar uma vida melhor? Quem poderia dar? Ou qual era a melhor vida que o filho pródigo tinha? Era o que o pai dava ou aquele que conquistou no mundo? Responde para mim. A melhor vida que o filho pródigo viveu foi a que o pai deu ou foi a que ele experimentou no mundo? Quem pode me dizer? Quem pode me dizer sobre isso? Veja, a Pietra disse que a melhor vida do filho pródigo foi a que o pai dava. No entanto, ele abandonou o pai julgando que aquele poderia ter era melhor. Mas uma vez que ele experimentou isso, ele deu com os burros na água e viu que ele estava comendo com porcos e rapidamente ele voltou para a casa do pai.
Veja, é a mesma coisa que se aplica a nós. Quando a Bíblia diz que Deus quer que nós façamos a sua vontade, ele está dizendo, viva segundo a vida na casa do Pai, e não a vida que você quer produzir para si mesmo. Aí a gente tem a impressão que abrir mão da vida que a gente quer produzir para nós, para ficar com a vida que o Pai nos dá, é pior. Veja, essa é a mesma condição do filho pródigo. Se você acha que você vivendo para si mesmo pode produzir uma vida boa, você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Quando você abandonar essa tolice de achar que pode produzir para você a melhor vida de que a que Deus pode te dar, quando você abandonar essa tolice, você vai desfrutar da melhor vida que Deus pode dar para você. Qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para a nossa vida. Então isso é uma mentira que foi implantada na nossa mente, de que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus é algo ruim. Não, não, não. Quando eu abro mão de viver a vida para produzir coisas para mim e busco, em primeiro lugar, o reino de Deus, a vida que Deus pode produzir é muito melhor do que a que eu poderia produzir. Muito melhor. Basta você olhar para Adão. Qual era a melhor vida que Adão tinha? Era quando ele estava no Éden ou quando ele foi para o mundo? Você vai me dizer certamente que é quando ele estava no Éden. Mas ele julgava que indo para o mundo ele poderia produzir uma vida melhor do que a do Éden. No entanto, depois que ele foi, ele percebeu que ele tinha perdido. E nós, em Cristo Jesus, retornamos para essa condição em que Adão estava, de viver na presença de Deus. Mas isso é uma escolha. Nós somos senhor dos nossos pensamentos, mas nos tornamos escravos das nossas palavras. Se nós, de fato, decidimos de forma mental, por meio da meditação da palavra, viver o que vai sair da nossa boca, é a palavra de Deus, e ela vai construir o nosso destino. E a palavra de Deus vai construir o nosso destino. Então, veja, a gente precisa abrir mão dessa bobagem, porque viver a vida que Deus destinou aos justos dá muito mais resultado do que viver a vida que nós mesmos queremos para nós. Sabe, talvez você esteja fazendo plano aí de ter carro, de ter casa, de fazer viagens pelo mundo, achando que essa é a melhor vida que você pode ter. Mas se você abrir mão dos seus planos aí, para fazer a vontade de Deus, Deus vai cumprir os seus planos na sua vida. Aleluia. Quando você abre mão de buscar a sua própria vontade para fazer a vontade daquele que lhe enviou, você é exaltado, você é colocado num lugar de onde você jamais chegaria sozinho. Essa é a vontade de Deus para nós. Veja, quando eu abro Provérbios 10, 28, a Bíblia diz assim. Provérbios 10, 28. As esperanças dos justos resultam em alegria. As expectativas dos perversos não dão em nada. Não dão em nada. Veja, o que é o justo e o perverso? O justo, irmão, são aqueles que foram justificados por Cristo, mas que precisam viver na prática da palavra. Então a esperança daqueles que vivem na prática da palavra, a expectativa, né? Existe uma grande expectativa no nosso coração, nós que vivemos da prática da palavra, do que está por vir. E ainda que enfrentemos tempos difíceis, só aumenta a nossa expectativa de nos encontrarmos com o Senhor. Sabe, ainda que vivamos vida plena na terra, nada pode se comparar com o nosso encontro com o Cristo. Nada pode se comparar com aquilo que há de vir. Nós estamos apenas tocando, experimentando dos poderes do mundo que há de vir. Quando nós vivemos uma vida na palavra, nós estamos só saboreando, aqui é como morangos pelo meio do caminho. Nós estamos só comendo um morangozinho no meio do caminho. Mas o grande banquete está por vir. É isso que nós temos como grandes expectativas. Adiante de nós existem coisas extraordinárias para sermos conquistadas. Então, ainda que enfrentamos tempo difícil, aumenta a nossa expectativa. Agora, a expectativa do ímpio, daquele que não pratica a palavra, é o quê? Está limitada apenas a esta vida terrena. Imagina, se a tua expectativa é só de ficar rico, imagina só. Não, eu tenho esperança aqui de conquistar minha casa, meu carro, eu quero ter dinheiro, eu quero ficar em paz aqui. Beleza, vamos imaginar que tu se mata de trabalhar para isso. E depois tu conquistar, tu morre. E aí? E aí, para quem ficou toda a riqueza? E aí? O que tu desfrutou dela? E aí? E a vida eterna? E aí? Como é que vai ser o teu futuro em Deus?
E aí? Então veja, Provérbios 10, 28 diz exatamente isso. Provérbios 10, 28 diz que a esperança do justo resulta em alegria. A nossa expectativa, toda vez que a gente lembra para o nosso futuro, a gente ri, a gente se alegra. Ele diz, mas as expectativas do perverso não dão em nada. Não dão em nada. Não dão em nada. Sabe, para nós que somos crentes, para nós que vivemos uma plenitude em Deus, de expectativa do futuro, da glória de Deus em nós sendo revelada, cada dia que passa é um dia a menos para o nosso grande encontro. Para aqueles que não têm a Cristo, para aqueles que não vivem a plenitude disso, cada dia que passa é um dia maior de angústia, porque está mais perto da morte, está mais perto da destruição e do encontro com o desconhecido, o acaso. Isso é triste. Nós vivemos e cada dia que passa nos alegramos mais. O mundo vive e cada dia que passa se entristece mais. É isso que ele está dizendo. Provérbios 10, 29 diz assim: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Que coisa linda isso. Se nós vivemos na prática da palavra, quando nós abrimos as escrituras diante dos nossos olhos, entender as escrituras sagradas para nós é motivo de grande alegria e força. A força do Senhor para nós está na palavra, mas a mesma palavra que produz força em nós, produz medo naqueles que não têm a Cristo. A mesma palavra que produz em nós a alegria do que está por vir, é a mesma palavra que causa o terror para aquele que não vive segundo a verdade da palavra. A mesma palavra. Veja, é a mesma palavra. É herança para um e condenação para outros. E o que é que distingue uma coisa da outra? É o quanto você pratica dessa palavra. É o quanto você vive entregue a essa verdade. É isso que determina o teu futuro. Você é senhor dos seus pensamentos, mas você se torna escravo das suas palavras. Você fica enredado com aquilo que sai da sua boca. A tua palavra que sai da tua boca produz destino em você. Produz o seu destino, produz o seu futuro. Então veja, a palavra de Deus traz esperança para os salvos e juízo para os ímpios. Para aqueles que não estão em Cristo, irmãos, só resta uma grande expectativa de juízo sobre eles. Provérbios, capítulo 10, verso 30, diz assim: porém, o justo jamais será abalados, mas os perversos serão removidos da terra. Os justos jamais, segundo a palavra de Deus, seremos abalados. Não seremos abalados. Jamais seremos abalados. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que tudo que é abalável será abalado. Ele diz, mas nós não somos abaláveis. Nós estamos firmados sobre uma rocha. Nós somos, irmãos, o resultado da obra de Cristo Jesus para aqueles que vivem segundo a sua vontade, para aqueles que vivem arraigados na sua palavra, para aqueles que vivem alicerçados segundo a sua vontade. Não existe temor algum daquilo que está por vir, senão uma grande e ardente expectativa de glorificação do nosso corpo e a isenção total de todas as desgraças e todos os intempéries que estão no mundo. Mas para aqueles que estão fora, para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que não estão vivendo a plenitude, estes, a única promessa é de que eles serão destruídos, serão removidos da terra. Provérbios 10, 31 diz assim: a boca dos justos oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada, será destruída. Veja, para que a minha boca saia conselhos sábios, primeiro o meu coração tem que estar cheio deles. Para que o meu coração esteja cheio de conselhos sábios, eu preciso abrir a porta da minha mente aos meus sentidos para a palavra de Deus. É aquilo que eu vejo da palavra, é aquilo que eu ouço da palavra, que faz com que o meu bom depósito seja preenchido com bom tesouro. E então, quando eu abro a minha boca, a boca fala do que está cheio o coração. Veja, a boca do justo oferece conselhos sábios. Então ele fala sobre o justo que recebe com avidez, que abriu a sua mente, que permeou a sua mente com a palavra de Deus e colocou no seu coração esse tesouro tão poderoso e intangível.
Porém, quando ele abre a boca, conselhos sábios saem. Mas, infelizmente, para aqueles que vivem na ignorância, não existe outra esperança, senão a perda da própria vida. Provérbios capítulo 10 e verso de número 32. Dos lábios dos justos vêm palavras proveitosas, mas da boca do perverso só palavras más. Reitero tudo o que eu acabei de falar. Para que dos lábios dos justos saiam palavras proveitosas, é necessário que o coração dos justos estejam cheios da palavra de Deus, o bom depósito do seu coração, guardado de toda ofensa, mágoa, tristeza, angústia, mas permeado, cheio, lotado da palavra de Deus. Para isso, você precisa decidir trazer para sua mente aquilo que te dá esperança, permear a sua mente com a palavra, encher a sua mente através das portas do sentido, lendo, ouvindo, vendo tudo que diz respeito acerca da palavra de Deus. Você é senhor dos seus pensamentos. É você que decide o que trazer para sua mente, o que pensar. Mas, invariavelmente, aqueles pensamentos encherão o bom depósito, ou o depósito do seu coração. E esse depósito, ele se manifestará por meio de palavras, ou benditas, ou palavras de maldição. Você fica enredado com aquilo que você fala. Não se esqueça que palavras produzem destinos. Chegamos no final de mais uma live, de mais um dia especial, né? E eu quero deixar mais uma vez o convite a você para nos acompanhar logo mais às 23 horas na nossa série A Verdade que Liberta. Estamos falando sobre fé em Deus. Na noite passada nós tivemos uma live incrível e ela está salva no YouTube. Se eu fosse você, eu dava uma passadinha lá, porque foi extraordinário o que Deus fez através das nossas vidas ontem à noite. Fica aí a minha dica de hoje. Um beijo no seu coração e até logo mais. Tchau!